isso comprometeria, em particular, a própria fé cristã e as primeiras narrativas contidas no Evangelho a despeito da figura de Jesus e dos próprios apóstolos, porque o texto iria remontar aproximadamente mais 60 a 50 e muito antes. Possivelmente um texto vindo do Egito iria se especular como cristãos estariam no Egito nesta época. Logo, isto não seria aceitável. A verdade é que o próprio texto pode não ter vindo da mão de nenhum apóstolo posterior, e sim, justamente fazendo parte daqueles evangelhos que Filão de Alexandria vai considerar em 25 a.C., chamado Evangelho dos Apóstolos. Justamente vindo da mão desses cristãos egípcios que já residiam ali em Alexandria. Portanto, eu mostrei em um vídeo anterior, já, e eu queria que você visse lá no meu canal no YouTube, que os próprios cristãos, nas narrativas posteriores ao Evangelho, e inclusive do próprio Atos dos Apóstolos, vai ser chamados ou denominados pela primeira vez de cristãos na Assíria, quando, na verdade, o próprio termo cristão já era comumente reconhecido como cristãos terapeutas, que propagavam a cura por meio da imposição de mãos, que era um costume tanto judaico quanto essênico, e vinha também de um ritual egípcio quanto à prática da cura. Então, veja, é preciso muita honestidade acadêmica e seriedade para nos depararmos com contradições, evidências que mostram e solapam o quanto há uma construção tardia, mentirosa, acerca das narrativas da própria história do cristianismo. Obra que eu também estarei posteriormente publicando, mostrando a invenção do cristianismo como uma origem judaica e cristã, mostrando que há uma visão helenística romanizada, ou seja, o greco-romanismo, e digo no primeiro século, e não lá com a historinha de Constantino, construindo através de um filósofo que tinha uma visão pluralística de Deus, apesar de ter uma concepção única sobre Deus, tinha uma visão pluralística de concepções sobre Deus, e este sim era competente o suficiente com suas filosofias e teologias, expert, eu diria erudito em cultura judaica, para montar e construir uma história, inclusive usando o próprio Antigo Testamento, como o escriba de Lucas mesmo o faz. Porque ninguém que conhecesse os textos do Antigo Testamento pudesse praticar de forma tão veemente o que a gente chama de midrash, como vemos Lucas fazer com muita singularidade. Então, veja, o chamado P75, que eu posso pegar aqui na minha biblioteca para consolidar o pressuposto, ele é um livro, um fragmento que tem sido especulado e debatido, está aqui para você. Quer saber a história dos bastidores sobre o Q75? Pode ler, onde vários críticos textuais se opuseram. E qual foi o meio de resolver o problema? Vamos datar este fragmento não anterior. Se opuseram à data de José Ocálaga. Como pode um homem que durante séculos datou tantos papiros iria errar pela primeira vez? Por quê? Porque agora a história do Q75 contradiziria tudo aquilo que o próprio cristianismo já havia construído. Ok? Então foi melhor aceitar que o texto realmente era um texto egípcio, mas o seu estilo ou tipo de texto data posteriormente, quando na verdade não se sustenta tal evidência. Sem contar como o próprio padre Vaux, por muitas vezes tentou burlar e manipular evidências de que determinados fósseis e achados arqueológicos datassem de épocas muito posteriores, quando não, para validar a existência aí de figuras, né, que aparecem no Novo Testamento. Então, em seguida, nós vamos apresentar o texto já ocidental, como nós falamos, que a curatoriana
que vem das versões latinas e siríaca, e aí segue uma terceira forma de texto que foi conflado, foi aprontado e colocado também no Textos Receptos de Erasmo de Roterdã, então, finalmente, dizendo que é uma forma de texto, então, palestiniense. Então, sobre a suposta autoria do escriba Lucas, nunca existiu Lucas nenhum. Nunca existiu. Alguém deu um nome a uma obra, porque esta obra, na verdade, tratava-se de crenças, lendas, fábulas, invenções que visavam construir uma história similar às crenças que já eram correntes no próprio judaísmo, como na cultura e tradição essênia, que acreditavam e esperavam, inclusive, o regresso de um mestre da justiça. É por isso que, no entanto, nós vemos que o livro dos Atos dos Apóstolos, bem como as chamadas epístolas paulinas, vão retratar categoricamente uma figura mítica de um Jesus, que é nada mais e nada menos do que uma figura mítica que aparece por meio das crenças e projeções dos escribas anteriores ao primeiro século. Então, veja que, ao olharmos para os manuscritos do Mar Morto, nos deparamos com uma história inegável. E aí, não vem Bart Ehrman, Charles Worth, Jean-Dominique Crossan e tantos outros que se dizem eruditos, como o saudoso Gesa Vermes e David Flusser, querer alegar que nós temos que acreditar que a história do mestre da justiça, Moret Zadik, conforme aparece nos manuscritos do Mar Morto, principalmente em aí, Ascensão de Isaías, como no Pergaminho de Damasco, dizer que o mesmo seja uma lenda, cuja história demonstra um grande líder com discípulos, com um precursor anunciando a sua vinda no deserto, que prega sobre um anticristo, um homem de mentira que se levanta contra ele. Se eu tenho que desacreditar que toda esta história realmente não seja histórica em si uma lenda, quem dirá mais uma história posterior que demonstra justamente toda a tradição, toda a crença, toda a cultura, toda a filosofia, toda a teologia praticamente essênia. Aí vamos dizer assim, não, existem apenas alguns extratos deste pensamento essênio. Não. Temos que entender também as questões implícitas, e elas também falam por si. Então, veja que o próprio evangelho chamado de Lucas, em si, já demonstra como foi construída essa história do chamado cristianismo. Ok, pessoal? Então, o que nós podemos dizer sobre a questão da autoria? Nós não vamos conjugar, porque a própria crítica ela vai atribuir a Lucas como pseudepígrafe ou não. Agora, fato é que quem foi este escriba demonstra uma total habilidade e conhecimento. E eu vou reforçar dizendo que, de acordo com a datação de Lucas, sua biografia, seu perfil, estilística, estética, linguagem e conhecimento demonstram totalmente um escriba plutarquiano. E aí, quem tem que tentar apresentar pressupostos que refutem as verossimilhanças e similaridades, e também dissimilaridades, como eu apresento no meu livro Como Surgiu Jesus e vou apresentar em trabalhos posteriores, são os apologistas. Vocês agora quem devem trazer o ônus da prova. Digam para mim que por trás de Lucas e de todo o idealismo do cristianismo do primeiro século, não existe o pensador plutarquiano, pois observamos histórias que são narradas pelo próprio apóstolo Paulo,
que não demonstram historicidade e que são presentes no próprio escritos de Plutarco, como o caso da história de outras figuras como Arisdeu, né? Que cai, bate cabeça, vai ao terceiro céu, diz que teve visões inefáveis de coisas extraordinárias que não convinha falar. Um homem que era temido na sua comunidade por ser um cara muito perigoso, né, rigoroso, crítico, perseguia cristãos. Agora esse camarada volta dizendo que se converteu e foi ao terceiro céu e que agora não pode contar porque eram coisas milagrosas. E aí vemos um apóstolo chamado Paulo, que existiu coisa nenhuma, uma figura criada por um escriba, dizendo então que conheci um homem, se foi ao terceiro céu, não foi, e os teólogos, com uma exegese, não exegese, né, chegam a ponto de dizer, e eu já mostrei a exegese, eu fiz a perícope deste texto, mostrando de forma honesta a exegese, que nem precisava tanto do conhecimento grego para fazer isso, o próprio português já é suficiente para mostrar que o discurso de Paulo é um discurso totalmente indireto e em alguns momentos direto, e eu mostro que existe um escriba falando na boca do personagem, né, mostrando que conhecia uma história anterior e faz com que a sua personagem retrate essa história. Por isso ele começa dizendo, há 14 anos, conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas foi ao terceiro céu. Bem, pegando a suposta datação de conversão de Paulo, que dizem que ocorreu em 36, 3 anos depois da morte, supostamente, de Jesus, e mais também as próprias narrativas construídas por Atos dos Apóstolos e o próprio filósofo Plutarco fazendo a analogia e comparando, gente, é de solapar a história construída pelo cristianismo por trás destes chamados evangelhos. Então, veja, o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo posterior, gente. Eu vou trabalhar a história do cristianismo e não apenas, vejam bem, analisando a história, não, é reconstruindo o que temos como base, que é o próprio texto. Então, vamos falar, vamos fazer a crítica histórica no aspecto comparativo, fazendo uma analogia entre as religiões e crenças e etnias presentes no primeiro século. Vamos tratar do aspecto filológico, porque é importante também a comparação das línguas, a etimologia e terminologias que são empregadas, que muito contribuem. E vamos encerrar, então, com o aspecto historiográfico, que vai delimitar justamente os marcos que constroem e mostram a história e a origem do cristianismo. Então, aguardem, sou pobre, vou morrer pobre. Não me vendo e estou disposto a pagar o preço. Não sou zagalo, mas vão ter que me engolir.